Olá, boa noite! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live, a mais uma Mulheres na Bíblia. O mês de março é um mês especial, é um mês onde todas as quintas-feiras eu trago uma convidada, uma pastora convidada para juntos aprendermos um pouco mais sobre as mulheres na Bíblia. Eu sou a pastora Soraya, eu sou a pastora aqui da Igreja do Evangelho Quadrangular aqui de Ipiranga do Norte e esse projeto é um projeto que já me foi dado por Deus no ano passado. O ano passado eu fiz Mulheres na Bíblia 1 com pastoras incríveis e este ano eu não poderia deixar de fazer também, né? Com convidadas especiais. Semana passada tivemos a grande participação da pastora Marta, que falou sobre Sara. Foi uma quinta-feira muito legal, foi uma quinta-feira onde nós aprendemos um pouco mais sobre Marta. Hoje nós teremos a participação especial da pastora Daiane, lá de Sapezal, e será com muito orgulho que nós vamos estar aprendendo um pouco mais sobre Ruth. E assim como eu faço todas as quintas-feiras, nós entregamos este momento nas mãos do Senhor. Então, onde você estiver aí, vamos orar, feche os seus olhos e vamos agradecer a Deus. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai querido, meu Pai amado. Obrigada, Senhor, porque mais uma vez estamos na sua presença. Mais uma quinta-feira, mais uma live, Senhor meu Deus, onde estaremos aprendendo um pouco mais as mulheres da Bíblia. Pai querido, fale conosco, use a pastora Daiane de forma sobrenatural, abençoe a vida dela, o ministério dela, Pai querido, e que nós possamos, Pai amado, juntos com ela, aprender ainda mais sobre o seu amor, sobre a sua palavra, sobre as mulheres da Bíblia. Pai querido, eu entrego este momento, eu entrego esta live, Senhor, nas suas mãos, para que seja feita sempre a sua vontade em nós, pois nós oramos em seu nome. Amém, povo de Deus? Boa noite, a paz. Deixa eu ver quem está aqui conosco. Boa noite, Thaís. Que bom que você está nos acompanhando. Já já a pastora Daiane vai estar aí conosco. Eu já estou mandando para ela o convite, tá? Então vamos aguardar, vamos esperar um pouquinho. Vai dando seu boa noite aí, vai falando conosco, pessoal lá de Sapezal, pessoal aqui de Ipiranga. Logo mais nós vamos ter a nossa semana de oração. Loguinho estarei lá com eles, né? Boa noite, Mariângela. Seja muito bem-vinda, minha querida. Com todos. Vamos lá. Já já a pastora Daiane está aqui, já adicionei ela. Que bom que vocês estão conosco. Juntos aprenderemos mais. Olha que maravilha. Boa noite, pastora. Tudo bem? Pastora, tudo ótimo. Melhor que a agora. paz seja contigo. Paz Que seja bom. com todos. Fico muito feliz porque você aceitou esse convite, esse projeto, que foi Deus que colocou no meu coração, mas que é para todas as mulheres. Desde o ano passado, nós aprendemos um pouco de algumas mulheres da Bíblia e hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre Ruth. Eu agradeço do fundo do meu coração que você tenha aceitado esse convite, que Deus te abençoe, abençoe seu ministério. Eu tenho certeza que a palavra hoje será impactante. Vou passar para você, fale-nos um pouco sobre Ruth. Amém. Prazer é meu, todo meu, pastora Soraya. Quero agradecer a Deus, primeiramente, de estar aqui, fazer parte. Eu acompanhei o que você fez o ano passado. Foi excelente. Foi ali que eu pude entrar na história dessas mulheres que nós não temos tanto hábito de ouvir, né? Exatamente. São igual, por exemplo, o livro de Ruth é um livro pequeno. Pequeno, mas que dá horas e horas de exemplo sobrenatural para a nossa vida. Então, antes de começar, sim, né? Com certeza. Quero mandar um beijo para todo mundo de Ipiranga do Norte,
da igreja que você é Amém. pastora. Deus abençoe aquela igreja. Deus abençoe seu ministério. Que ele venha crescer e se multiplicar com a graça de Deus. Um beijo a todo mundo que está entrando. E vamos começar, então. Eu fui estudar o livro de Ruth de novo. E todas as vezes que nós temos o privilégio de abrir a palavra de Deus, é algo novo. É algo diferente. Você pensa, eu já conheço essa história, eu já sei, então eu não preciso me aprofundar tanto. E aí você vai ler novamente e Deus te mostra de uma forma totalmente diferente. Então, primeiro a ser ministrado somos nós mesmos, né? Então, o livro de Ruth conta a história de uma mulher muito sábia. Uma mulher começa, né, com Elimeleque, que vem com a sua esposa Noemi, por causa da época que tinha muita fome, saíram da cidade. E aí, na outro lugar, os seus filhos se casaram, né? Seus 2 filhos casaram com Orfa e Ruth. Até aí é uma história que todos conhecem. Daí, Noemi ficou viúva, Ruth e Orfa veio a ficar viúva também. E aí a gente para pensar logo de início. Uma história com tanta dificuldade, né? Ter que sair do teu lugar, onde era um tipo de religião. Eles tinham outros deuses, outras crenças, outra criação, outros familiares. Ruth e Orfa seguiram totalmente o que era designado para elas. Ou seja, casou, vai largar. Só um pouquinho, que eu acho que a internet dela travou, mas já ela volta. Enquanto isso, deixa eu ver aqui quem está conosco. Deixa eu ver aqui. Vou mandar o convite para ela de novo, tá? Só um minutinho. Vamos lá. Vai nos dando aí boa noite, que bom que vocês estão aí. Vai falando de qual cidade que vocês estão falando, né? Tem tanta gente que está entrando, é tão bacana, né, ver a participação de mulheres, de todos de forma geral, né? Que beleza. Deixa eu falar aqui com ela. Cris, boa noite, Cris. Que bom que você está conosco. A Thaís, já falei. Deixa eu ver. Mairi, minha linda, já já nós temos oração. Deixa eu ver aqui. Mariângela. Vi que a Rosana entrou também. Que maravilha. Que bom que vocês estão nos acompanhando, né? Eu acho que a internet dela caiu, mas já já ela está de volta, tá, pessoal? Só um minutinho. Só um minutinho. Só um minutinho, que já já ela entra, né? Ruth era uma mulher muito forte. Ruth era uma mulher muito leal, verdadeira. Nós vemos na vida de Ruth algo muito... Uma história muito sofrida, como a pastora Daiane falou, mas que nos traz uma lição de lealdade, de honra muito grande. Só um minutinho que nós estamos aqui, eu estou conversando com a pastora, deu um probleminha na internet dela, mas nós já estamos resolvendo, tá? Só um minutinho. Vamos ver aqui novamente. Já já ela entra aqui. Já já ela vai voltar, já está voltando, né? Mas é uma Ruth, uma mulher da Bíblia muito forte. Aí voltou. Vamos lá, pastora. Pode continuar. Dando continuidade, então. O que nós podemos trazer da vida de Ruth para nós?
uma mulher de obediência. Apesar da vida difícil, de tudo que ela viu, perdeu o esposo, perdeu o cunhado, viu a sogra passar por isso, porque naquela época uma mulher viúva, sem possibilidade de ter filho, ninguém ajudava. Ela não tinha mais para onde correr, ela não tinha mais para quem pedir ajuda. Então, naquele momento que Noemi chega para as duas noras dela e diz que é um momento, na minha opinião, muito forte, e diz: volta vocês duas para a casa de seus familiares. Aquele momento não significa que ela estava abandonando as duas. Significa que ela queria que as duas tivessem um futuro, porque ela já não tinha mais como. Ela já era velha, não podia ter filhos. Aquilo foi uma prova de amor. Então, Orfa decidiu voltar. E nós não podemos julgar, porque quantas vezes nós voltamos? Quantas vezes nós não entendemos o propósito de Deus na nossa vida? Nós não olhamos o que Deus tem para nós lá na frente, nos acovardamos e preferimos voltar. Ela voltou para os seus familiares e a Bíblia fala que também para os seus deuses. Já Ruth não. Neste versículo é onde caracteriza o versículo mais conhecido do livro de Ruth, que está lá em Ruth, primeiro versículo 16, onde a sogra dela diz, Noemi diz: volte, você é nova, você vai conseguir, vá lá para os seus familiares, eles vão poder te ajudar, eu não posso mais. Onde Ruth vira para ela e diz: não insista para que eu te deixes, onde quer que tu fores, irei eu também, e onde quer que pousares, irei eu, e o teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Essa frase é muito forte. Ela significa que quando nós fazemos um acordo com o nosso Senhor, quando nós temos algo designado para a nossa vida, não há nada que aconteça que pode fazer com que voltemos para trás. Deus, ele nunca vai fazer algo que percamos ou que aconteça na nossa vida para que um filho seu volte para trás. Não há possibilidade de um cristão voltar atrás. Não há. Sempre é para frente. Por mais difícil que seja, por mais que você não enxergue o fim daquele caminho, você olha e veja: mas e agora? Chegamos no fim, como vai ser? Mesmo assim, o fiel, o que conhece a grandeza do nosso Deus, ele sabe, mesmo meus olhos não estando enxergando, mas ali na frente tem algo que Deus está preparando para mim. E meio dessa forma, a Bíblia fala que elas choravam, de tão grande era o choro, que escutavam, todos escutavam as duas chorando, ou seja, significa que as duas sentiram dor. As duas amavam a sogra e não queriam, porque não era aquela vida que elas aceitaram, não era voltar atrás. Mas Ruth sabia da força, da capacidade: eu não posso voltar. Eu fiz um acordo, tem algo na minha vida. Ela não era somente a mãe do meu esposo. Eu aceitei estar com ela e eu vou até o fim. A Bíblia nos fala que quando ela foi, que também é um versículo muito conhecido, quando ela foi catar os milhos, né? Foi fazer a ceifa, ali Deus estava preparado para ela. Deus já tinha preparado aquele momento. Pensa comigo, como aquela mulher pensou: eu aqui no sol quente, né? Devia estar com aquelas roupas todas cobertas, catando restos de milho na plantação. O que será que passava na cabeça dela? Primeiro que ela pediu permissão para estar lá. Ela não entrou para roubar, pegar nada que não era dela. Foi dada a permissão para ela. Quantas vezes nós pedimos ao Senhor uma permissão e não esperamos ouvir a voz dele? Quantas vezes a necessidade que temos de ter algo como ela tinha, de pegar os milhos, porque ela precisava voltar para a casa da sogra com alguma coisa. Mas ela pediu, ela teve... pessoa que ela pediu disse: pode pegar, pode pegar. Ela teve autorização, ela esperou a confirmação. Quantas vezes Deus confirma na nossa vida? Ei, você está aí no sol escaldante, você está suando sem enxergar nada,
mas essa migalha que está aí no chão vai te levar a um lugar que você não faz ideia da onde eu vou te colocar. Muitas vezes nós paramos para observar o milho que está no chão, não as bênçãos que Deus tem para nós lá na frente. E aí a Bíblia fala que chamou a atenção de Boaz, que era o chefe, né? Que era o dono de tudo ali. Deus é tão maravilhoso que a morte do marido dela, da morte do sogro, não foi por acaso. Quem conhece Deus, o nosso Criador, sabe que o caminho, ela ter seguido com a sogra, não foi simplesmente porque ela era uma mulher virtuosa. Tem o dedo de Deus nisso. Deus, ele escreveu isso. Esta mulher, nada mais, nada menos, ela seria, como ela foi, da linhagem do rei Davi, do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa história não tinha como dar errado. Desde que ela estivesse com os olhos voltados e os ouvidos voltados ao nosso Senhor. Uma mulher que não tinha a nossa crença, que não tinha o nosso Deus. Pois ela simplesmente largou tudo e voltou os seus ouvidos para uma pessoa e qual ela devia respeito, qual ela devia obediência, e assim ela teve. A Bíblia nos conta que ela achou graça aos olhos de Boaz, Boaz achou graça aos olhos dela. Tudo por intermédio do nosso Senhor. Nada acontece por acaso. Essa história de Ruth, eu acho que cabe bem naquele versículo também que fala assim, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Porque se a gente for olhar com os olhos carnais, elas não tinham perspectiva nenhuma. De nada, só de morrer. A Ruth decidiu seguir cumprir o compromisso que ela fez, mas tanto a Ruth quanto a sogra dela, elas não tinham perspectiva de vida, de algo melhor na vida delas. A gente for parar para analisar o quanto que elas devem ter chorado, né? O tanto que elas não devem ter assim, meu Deus, né? E agora está nas suas mãos, né? E como que ela foi, como que a presença dela com a sogra foi importante. Eu acho a história de Ruth magnífica. Isso aí deixa bem claro para nós que nós sozinhos não somos ninguém. Nós precisamos das pessoas. Nós precisamos confiar, precisamos mostrar confiança e precisamos dizer sim nos momentos mais difíceis daquela outra pessoa. Se Ruth tivesse abandonado a sogra dela, com certeza tudo teria sido diferente. Não é verdade? Ou ter, né, como os planos de Deus nunca se frustram, ele não precisa de nós para ele fazer algo e acontecer, mas ela ia sofrer muito. E não há necessidade de nós passarmos por tanto sofrimento. É somente dar ouvidos à voz do Senhor, né? E ali a Bíblia fala que Boaz, como ele podia, né? Porque ele era da linhagem dela, do Abimeleque, então podia casar. Só que a Bíblia também fala que tinha um antes dele. E ele orienta ela, né? Mais uma vez, Ruth mostra a obediência dela. Mais uma vez, ela mostra a sabedoria que ela tem, porque ao falar com a sua sogra a instruiu o que ela deveria fazer. Uma mulher vivida, uma mulher com muito mais experiência, que sabia o que era certo, sabia que o que ela ia fazer ia tirar ela totalmente daquela vida, de ter que buscar migalhas para elas poderem se manter. E Ruth, mais uma vez, obedeceu o que a sua sogra disse. Então, ela foi ter com Boaz, fez de acordo com a Noemi falou, chegue até ele, fala para ele que achou graça aos olhos dele, ele também achou graça. E as coisas de Deus, pastoras, é tão certo, que ele disse a ela que tinha um antes dele. Não, nós temos um primo aí que ele vem antes de mim. Então, tem que ver com ele primeiro se ele não vai querer. Se ele não quiser, ele paga o seu dote lá, eu caso com você. Isso é para mostrar que as coisas de Deus não tem erro, não tem sujeira embaixo do tapete, não adianta você querer fazer
uma tramóia para dar certo, esconder algo. Para você ter paz, como a Ruth teve. Para você ter um final feliz, um nome na história, como Ruth teve. Para você ser lembrada pelo nosso Senhor, tudo tem que começar certo, como eles começaram. Então, Ruth, se você olhar para os nossos dias de hoje, quantas mulheres sofrem ao nosso redor? Quantas mulheres clamam que não sabem o que fazer, que não têm um direcionamento, que quer mudar uma situação, mas que não param para dar ouvido à voz de Deus. Porque espera ouvir essa voz vinda diretamente dos céus e isso não vai acontecer. Deus vai mandar alguém. Deus vai mandar alguém, um anjo para te direcionar. Sabe? Deus vai mostrar para a pessoa. Fala para ela ir lá. Fala para ela que esse sofrimento aí, eu que estou permitindo. Porque senão ela vai desviar do meu caminho. E eu preciso dela naquela direção. Se Ruth não tivesse ido pelaquela direção, se o esposo dela não tivesse morrido, eles não teriam ido naquela direção. Talvez ela não teria sido quem ela foi. Como vou citar aqui, fugindo um pouco, mas bem rápido, algumas passagens da Bíblia, alguns da Bíblia que fugiram um pouco do que Deus queria e sofreram muito, como Sansão. Poderia ter sido diferente na vida de Sansão. Mas ele deu aquela... fugiu do que Deus queria, fugiu da ordem do Senhor e sofreu muito por isso, né? Então, nós podemos ver que ela era uma mulher reta. Uma mulher que os ouvidos dela eram limpos. E uma mulher que não cresceu. Ela não cresceu ouvindo falar do nosso Deus. Ela não cresceu nesse meio. E nós temos esse dom na nossa vida. Nós temos essa bênção de Deus para a nossa vida. Eu sou uma Ruth que já passei por cada coisa nessa vida. Eu sou uma Ruth que venceu uma depressão. Tenho certeza que a pastora Soraya é uma Ruth que passou por muitos problemas que ninguém tem nem noção. Eu tenho certeza que todas que estão assistindo, as que ainda vai entrar, as que vão ver depois, vai se identificar com Ruth. Por quê? Porque nós não nos acovardamos. Mulher, ela não se acovarda. Desde o nascimento de Eva, de Gênesis, desde a criação, a mulher ela veio para complementar os planos de Deus. É necessário existir uma mulher com sabedoria, é necessário existir uma mulher não somente como um sexo frágil. A fragilidade não está totalmente no nosso espiritual. A mulher, ela, espiritualmente falando, ela é uma leoa. Para defender a tua família, ela se transforma totalmente. Para defender o teu ministério, ela vai até o fim e ela não se acovarda. Então, eu quero agora pedir a todas as mulheres que estão assistindo essa live, leia o livro de Ruth. Leia, preste atenção em cada palavra que ela diz. Todas as vezes que ela ouve a sua sogra falar, pare e observe como ela ouve e como ela obedece. Deus gosta de pessoas que obedecem. Deus tem um campo preparado para essas mulheres. Assim como ele preparou Boaz lá. Assim como Boaz facilitou para que eles até jogassem milho para que ela colhesse mais. Facilitou dando ordens para os homens não tocar nela, não mexer com ela. Assim Deus vai fazer nas nossas vidas. Deus vai colocar ao meio ao sol, meio, ou seja o que for, ele vai colocar os anjos dele e dizer: ei, tá vendo essa mulher aqui? Essa mulher você vai guardar ela, você vai proteger ela, você vai cuidar do ministério dela, da família dela, porque ela é minha. Eu tenho algo na vida dela que eu não posso ter para outra pessoa, que eu não tenho. Então eu vejo, pastora Soraya, quando você foi para a tua igreja agora, abençoada, de povo abençoado, eu vejo na vida da pastora Priscila, que são os mais novos, né, que eu conheço. Vejo também o que Deus está fazendo é algo muito forte.
sabe? E eu Sim. lendo hoje na estrada, vindo para Cuiabá, eu via nossa correria dentro da igreja para fazer tudo perfeito, em meio a, algumas vezes, em meio a pedradas, não de pessoas, de Satanás. Nós temos que Sim. entender isso, sabe? Nossa correria para poder fazer a obra de Deus com excelência. E se nós olharmos, Deus preparou os milhos para nós. Se nós Aham. conseguirmos Bem assim. olhar, sabe? Então, nós somos exemplo de que as pedradas foram transformadas em milho. Nós somos esse exemplo. E as pessoas que nos ouvem, as pessoas que observam e veem, não, não é ela, não é a pastora Soraya, não é a pastora Priscila. É a obediência que elas tiveram a Deus que fez com que ele falasse, não, agora está na hora de você escolher. Pode colher porque os milhos estão no chão. Então, essa é o resumo que eu quis dizer sobre Ruth, porque a história dela é bem conhecida. Mas eu quis trazer mais para o nosso dia de hoje, para Sim. o nosso dia como mulher. E o interessante, Dai, é que existem muitas Ruths espalhadas aí no mundo todo. Existem Ruths que nem sabem que são uma Ruth, né? Sim, Que nem conhecem a palavra, que não conhecem a história de Ruth, mas que às vezes estão passando por situações tão difíceis como Ruth passou. E se a sim. gente entender que se nós, independente da situação, se nós formos fiéis, leais e obedientes à palavra de Deus, nós vamos colher o fruto. E a gente vê isso bem na história de Ruth. A gente vê o que tudo aconteceu com a permissão de Deus. Foi Deus que permitiu que ela passasse por tudo, que ela chorasse, mas porque ele já estava dando a vitória já estava nas mãos dela. Mas ela precisou vivenciar todas essas etapas. Às vezes, nós mulheres, nós não entendemos porque a gente chora, porque sofrimento, porque a gente sofre aqui. Mas Deus já tem um plano, tem um propósito na nossa vida. Nós temos que nos espelhar em Ruth e ver que com Deus tudo é possível. Sem Deus, não. Mas com Deus tudo é possível. Amém? Amém. Eu agradeço do Amém. fundo do meu coração. A sua participação foi maravilhosa, nos ensinou muito sobre Ruth. Como é Amém. bom saber que nós, mulheres, podemos ter em quem nos espelhar dentro da Amém. palavra e poder dividir isso com mais pessoas, com mais mulheres, sem ter competição, sem ter nada disso, simplesmente porque nós somos filhas de Deus, um Deus que nos escolheu, somos servas do Senhor, e isso já mostra o quanto que a importância da lealdade a Deus. Então, eu quero Amém. deixar aqui todo o meu carinho com você, a nossa história, tudo que nós já vivemos, tudo que a gente ainda vai viver ainda, porque nós Amém. sabemos que enquanto nós estivermos nessa vida, enquanto Deus permitir, nós vamos ter história para construir juntos. Eu Amém. agradeço a todos vocês, a todo mundo que entrou. Eu vi que depois entrou Lucilene, Ronei, Dorinha, a pastora Inês. Saudade, pastora, um beijo no seu coração. Né? A todo mundo que esteve aqui conosco, o meu muito obrigado. Semana que vem nós vamos ter a pastora Cleusa, que vai nos ensinar sobre Miriam. A pastora Cleusa é lá de Sorriso. Eu tenho certeza que vocês também vão amar a história de Miriam. Essas mulheres da Bíblia nos dá vontade de conhecer mais e mais mulheres, as histórias dela, né? O verdadeiro andar delas com Deus. E isso Recarrega nos a nossa faz bateria, crescer, né? né? Isso nos faz crescer como Amém. pessoas, como mulheres, como filhas, como serva, enfim. O meu muito obrigada a todos vocês, a todo mundo de Sapezal, um beijo enorme no coração. Falar que não tem saudade é mentira, eu tenho saudade de todos. Ao pessoal aqui de Piranga do Norte, um beijo, já estou indo lá para a igreja, me esperem lá que eu estou indo lá. Né? A todos os meus familiares, amigos que entraram, a quem vai assistir depois, um beijo no coração
E Deus quinta-feira abençoe. nós temos mais. Amém? Um beijo no coração de todo mundo. Pastora, muito obrigada. Deus te abençoe e abençoe seu ministério, tá bom? Amém. Só com Beijo. Deus. Tchau, pessoal. Até semana que vem. Beijo.